Rick Mais Notícias. 7 horas da manhã em ponto. Hoje é um dia importante para a torcida do Clube Atlético Paranaense. Às 9h pouco da noite, o Furacão enfrenta o Júnior Barranquilla na grande final da Copa Sul-Americana. Dia de enorme expectativa para os atleticanos. É mais fácil chegar o ano novo do que o jogo. O jogo se arrasta. Eu sei bem como é essa situação do momento da final. Vamos falar sobre o jogo, sobre a expectativa dos atleticanos para a grande partida desta noite. E vamos comentar aqui o novo escudo do Atlético, o novo uniforme do Atlético Paranaense, o H. Você viu que agora o Atlético escreve com H, Terribas? Puseram, tô falando sério, puseram um H no meio da palavra Atlético. Tá lá o uniforme novo. Quem vai comentar aqui é o especialista em Atlético Paranaense, o Mark Souza. Ontem eu falei com alguns torcedores do Atlético que integram o conselho e que são muito próximos da diretoria. Já há uma montagem interna no Atlético Paranaense de inclusive buscar o poder judiciário para não permitir a alteração do escudo da forma que foi feita, mas sobretudo da camiseta do Atlético. Mudou muito a camisa do Atlético, não as cores, né? Continua sendo pelo menos isso, vermelho, né? E preto, mas a camisa mudou demais. Perdeu a sua identidade das listras verticais, né? Então tem uma mudança muito profunda na identidade visual do Atlético Paranaense, o que não agradou muita gente. Alguns moderninhos acharam bacana. Só a manchete, Marcos. Você gostou da camisa do Atlético? Não, mas eu confesso, Deninha, que eu esperava mais coisa. Porque o Petralha foi esperto. Ele anunciou que ia trocar, inclusive, as cores do clube. Lembra disso? Daí a gente esperava, então, uma Você achou que havia um abadá? Alguma coisa assim. Eu achei que foi menos do que ele anunciou, mas não gostei. Tirou coisas históricas do clube, como a camisa listrada. Então, não poderia também como a camisa listrada. Quem é torcedor atleticano sabe a importância disso pro clube. Daí pegou e tirou e, enfim, colocou lá umas listrinhas. O pessoal tá falando que parece o logo da Honda. E parece mesmo. Da Latam. O deputado federal, Paulo Martins, disse que parece a mão do Lula. A marca da camisa do Atlético. Eu discordo disso, porque o Lula não tem o dedinho, né? Em tese, a mão do Lula na analogia seria o dedão. Enfim, mas vale tudo, porque é horrível. Enfim, mas vamos deixar isso pra lá, porque eu acho que o único problema disso tudo do Atlético Paranaense é a escolha errada do timing. Não poderia ser feito. O Atlético não pode virar notícia nacional e debate em rede social sobre escudo e camiseta. O Petralha virou o assunto mais comentado do momento. A vaidade de Mário Celso Petralha é algo lamentável. Hoje é um dia de se exaltar o futebol do Clube Atlético Paranaense. Nada disso podia vir tirar o brilho do que o Atlético promoverá na noite de hoje na Arena da Baixada. Impressionante. Em vez de se discutir o futebol, em vez de se discutir a conquista maiúscula que o Atlético está a um passo de conquistar, um passinho de ser campeão da Copa Sul-Americana, primeiro título internacional da história do futebol paranaense, e aí o mundo do futebol discute a camiseta do Atlético, o escudo e o H. É impressionante a vaidade do presidente do Conselho do Atlético, o senhor Mário Celso Petralha. Aliás, toda vez que eu escrever Petralha agora, eu tirarei o G do nome dele, não é mais Petraglia, é Petralha com LH. Em homenagem à mudança no Atlético. O Petralha. Petralha. LHIA. Denis, o pior é ver os publicitários defendendo. Com todo respeito aos publicitários que desenharam a logo, eles têm lá o conceito deles, mas daí diz que aquelas linhas são o vento do furacão. Só eles conseguem chegar a isso. Os ouvintes podem participar, que eu tô errado. Então era que melhor vento? fazer um furacão. Não acha? Já que vai mudar tudo. Faz um furacão. Não parece vento, coisa. Eu não enxergo vento nenhum ali. Não. Mas talvez eu esteja muito cego. Parece a marca da Honda, moto Honda. A da moto Honda parece muito. E me dá uma impressão de camiseta da Adidas. Sabe a camiseta da Adidas? Sabe a marca da Adidas? Parece a marca da Adidas.
O que é muito O ruim conceito, assim. É, o conceito, parece a marca da Adidas. E a camiseta é da Umbro. Mas enfim. E aquele vermelho tá meio desbotado também, né, Mark? Não tá meio alaranjado? Sim. Tá, né? Mas isso tudo bem, que daí Vermelho depois moderno, depois você dá Ajeita. uma escurecida no vermelho. Mas, poxa vida. A camisa do Atlético é tão bonita, gente. Listrada, rubro-negra. Mas enfim, é o que tem pra hoje. E vão jogar com aquela camiseta hoje de noite, né, Mark? Não, hoje não. Ah, não? Eles não vão lançar. É por causa do contrato com o patrocinador, enfim e tal. Hoje a camisa é antiga ainda. Ah, que É bom. só pro ano que vem. Então. Que bom. Sabe por que eu acho bom? Porque as fotos do título do Atlético ser o tradicional manto rubro-negro. Exato. Poxa, que legal, né? O Atlético vai levantar a taça de campeão da Copa Sul-Americana, e penso que vai, com o seu tradicional manto rubro-negro, não com aquela camisa lá, que parece um sei lá o quê. Mas enfim, teve pouca gente que gostou, mas influentes. E eles se apoiam no argumento. Não, tem que modernizar, tem que romper com velhos conceitos, enfim. Agora, então, se é pra romper com a E mudar o escudo. O escudo do Atlético é lindo, velho. E os caras vão lá e mudam o escudo pra fazer uma coisa pior e mais feia. Isso é que eu não entendi. Se fosse assim, eu vou alterar pra fazer algo lindíssimo. É como se mudasse o logotipo da Jovem Pan. Eu já confesso que, como palmeirense, ano que vem o Palmeiras fechou com a Puma, né? Sim, eu adoro a Adidas. Eu adoro a Adidas. Eu acho fantástico. Entre todas as melhores. Só que daí já não vai ter mais aquela listra do lado aqui da camisa do Palmeiras, da Adidas. Eu já tô ficando triste já. Mas é só o uniforme, Eu já fiquei imagina, triste mano. só com a mínima mudança de não ter mais as listras da Adidas na camisa do Palmeiras. Imagina se eu fosse atleticano e tivesse essa mudança toda. E a família Furacão, você viu, não? Os mascotes? Não, isso é ridículo, né? O marketing do Atlético pensa que a gente tem 12 anos de idade, né? Sei lá, a família... Os poupançudos da Caixa, lembra? O Furacão. Ei, Já chamam de poodle? Porra. Enfim. Vamos mudar de assunto, Daniel? Vamos mudar de assunto. Mas hoje será um grande- Mas hoje é um um dia para grande exaltar dia. o futebol do Atlético exatamente. Paranaense. E não esse petralismo aí que conseguiu descaracterizar com uma das... A gente tem que se orgulhar das coisas da gente, né? E o Atlético Paranaense é um patrimônio do Paraná. E eles conseguiram fazer. Transformaram. Foi. 7h08. Eu sei que deve estar bombando de ouvintes aí falando da camiseta do Atlético. Vou abrir um minutinho, Marco, para opinião. Vai adiante. Daniel, os ouvintes aqui na live comentando muito esse assunto. O Tony Ramos, que não é o ator da Globo, mas é o nosso aqui na live, dizendo que quer que troque de assunto. Daqui a pouco a gente troca, viu, Tony? Tá brabo aqui. O André Calma, CF. Tony, calma. Tá bravo mesmo. Tony, o Atlético Paranaense hoje disputa a Copa Sul-Americana. Calma. Tá tudo bem. O André CF diz que é só olhar o nome do cidadão presidente do time. Cada um tem o que merece, diz o ouvinte aqui. A Priscila pedindo para comentar sobre os mascotes, já falamos aqui. O Edson Souza. Essa música de suspense para falar do Atlético, mas é a música normal do programa, né? É a trilha do jornal. Cara. Aqui no WhatsApp, muita gente. Vai ser que vai tatuar o novo. Mas como? Também. O Eu acho João que deu Paulo ruim. achou ruim, mas pelo menos deixou de ser uma cópia do Flamengo, na opinião dele. Também Nunca foi cópia do Flamengo. Para com isso. Enfim, o Thiago Barbosa também reclamando aqui, dizendo que mudar as cores e o escudo do clube tira o torcedor daquilo que ele ajudou a criar uma identidade, construir, é um baita tiro no pé, enfim, muita gente. Eu tô procurando alguém aqui pra registrar. Pra elogiar. Elogiando, mas não tô achando, não vai chega ter. mensagem. Não vai. O torcedor de verdade tá muito pé da cara. Tá louco da vida.
Louco, gente. É muito ruim. Mas enfim, 7h11 agora. Mark, vamos falar da indicação do governador Ratinho Júnior para a Copel. A Companhia Paranaense de Energia tem um novo presidente a partir de 1º de janeiro e o nome surpreende. E surpreende, sobretudo, pela qualidade. Um dos jovens que eu conheço pessoalmente de maior capacidade será o presidente da Copel. Diga lá, Marcos. O futuro presidente da estatal é o empresário Daniel Pimentel Slaviero, neto do ex-governador Paulo Pimentel. Ele é formado em administração de empresas e já foi presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. O nome dele ainda precisa passar por aprovação do Conselho de Administração da empresa e pela Comissão de Valores Mobiliários, já que a Copel tem ações na Bolsa de Valores. Para que Daniel possa assumir a presidência da estatal, o irmão dele, Eduardo Pimentel Slaviero, abriu mão de ser o secretário municipal de obras de Curitiba. A lei das estatais impede que Eduardo continue como secretário se seu irmão for nomeado presidente de uma empresa do estado. Eduardo Pimentel é vice-prefeito aqui da capital. Além de Daniel, Ratinho também indicou o da Copel Telecom. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e tem especialização em gestão. Ratinho ainda anunciou que vai manter Adriano Rudek de Moura como diretor financeiro da estatal. Ratinho Júnior já anunciou 5 secretários de Estado, além dos chefes da Polícia Militar, Polícia Civil, Celepar, Procuradoria-Geral e Controladoria-Geral do Estado. O general Carbonel será o secretário de Segurança Pública. O CEO Renato Feder, secretário de Educação. Guto Silva, secretário da Casa Civil. Hudson José, secretário de Comunicação. João Carlos Ortega, secretário de Desenvolvimento Urbano. Letícia Ferreira, procuradora-geral. Raul Siqueira, controlador-geral. Silvio Jacob Rockenbach, delegado-geral da Polícia Civil. Péricles de Mato assumirá o comando da Polícia Militar, além de Alan Costa, que assume a presidência da Celepar. Muito bem. O nome de Daniel Pimentel Slaviero é um grande nome. O Daniel era e é ainda um alto executivo do SBT. É um dirigente do Sistema Brasileiro de Televisão. É um jovem que já presidiu a ABERT em 2 oportunidades, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Foi executivo do então Grupo Paulo Pimentel. Ele tem uma experiência desde muito cedo e é um sujeito muito honesto, correto, íntegro, integra uma cepa de uma forma de se fazer as coisas do jeito que eu gosto, do jeito que o ouvinte desse jornal gosta. Ninguém vai ver escândalo na Copel. Não vai ter corrupção na Copel. Não vai ter malandragem na Copel. Essa é uma garantia que o governador Ratinho Júnior dá com a indicação do Daniel Pimentel Slaviero. É um grande nome. Eu, particularmente, fico muito satisfeito com a escolha. Me surpreendeu porque foge do roteiro que nós estamos acostumados a ver. E eu quero mandar o meu abraço de reconhecimento Pimentel Slaviero, vice-prefeito eleito de Curitiba, o atual vice-prefeito do Rafael Greca, que abriu mão da secretaria que ele comanda e que é a grande secretaria do município, porque Curitiba passa por uma grande reformulação aí na sua malha viária, no asfalto, e o Eduardo é o homem que está à frente disso, e ele abre mão de ocupar uma secretaria para que o irmão presida a Copel. Uma grandeza também do Eduardo de deixar vaidade de lado para permitir ao irmão assumir um posto do tamanho da presidência da Copel. Tenho certeza que o Dr. Paulo Pimentel está muito satisfeito. Vai meu abraço ao Dr. Paulo, ex-governador do Paraná. Deve estar muito orgulhoso porque o Paulo Pimentel presidiu a Copel. E agora o neto preside a Copel. Que legal, uma história muito bacana. Desejo ao Daniel muito sucesso no comando da Companhia Paranaense de Energia aqui do Paraná. São 7h15 e a Lava Jato, Marcos Souza, o sítio de Atibaia. Daniel, o Ministério Público apresentou as alegações finais, que são a última parte da ação antes da sentença, no processo que acusa o ex-presidente Lula de receber propina por meio de reformas no sítio lá em Atibaia. Os promotores pediram a condenação de Lula e de outras 12 pessoas que também são réus
os depoimentos de testemunhas e de delatores, além de documentos e quebra de sigilo. Lula, na condição de presidente da República, comandou a formação de um esquema criminoso de desvios de recursos públicos. Segundo os promotores, a propina usada na reforma do sítio veio de contratos da Petrobras com as empreiteiras. O Ministério Público Federal pede a condenação dos 13 réus e que sejam devolvidos à Petrobras mais de 155 milhões de reais, correspondentes aí ao valor total da porcentagem da propina paga e lavada pelas empreiteiras Odebrecht, OAS e Chain. Em nota, a defesa de Lula informa que nas 366 páginas escritas pelos procuradores não há indicação de qualquer prova de culpa de Lula, mas apenas suposições baseadas em afirmações de delatores que ganharam a liberdade e receberam benefícios do Ministério Público e que um julgamento justo. Os advogados afirmam que Lula não é proprietário do sítio e que também não praticou qualquer crime. Então já tem a martelada aí do Ministério Público. Qual é o prazo agora certinho para a defesa, Mark? Nenê, vai abrir 10 dias para Petrobras, mais 15 dias para as defesas. Só no ano que vem, portanto. Com o recesso para tentar os últimos argumentos. Então lá no ano que vem, e aí o julgamento vai para março ou abril. E há uma expectativa para a sentença a qualquer momento do caso do terreno do Instituto Lula, né? O judiciário já terminou a análise, né, Mark? Já, Denê, pode ser a qualquer momento, que se chama no mundo jurídico de conclusos para a sentença. Os autos são conclusos, então a juíza pode, a doutora Gabriela pode a qualquer momento declarar a sentença desse caso. Pode ainda nesse ano ou no comecinho do ano que vem. E o Lula novo e no sítio de Atibaia. E não se trata de perseguição, ele será os processos para ele porque ele é corrupto. Ele é lavador de dinheiro. É um criminoso da pior espécie. E tá na grade, onde tem que estar. Então, o Lula será condenado, né, nesse do terreno, será condenado depois no sítio de Atibaia, e será condenado porque foi pro poder, se lambuzou no poder, completou com dinheiro. É igual quando pega pro pelo. Se pegou o mel da corrupção e se lambuzou todo. Eu não tenho nenhuma pena de corrupto. Quero que o corrupto se lasque. O Aécio era... O Supremo Tribunal Federal poupou o Aécio. O senhor ministro Marco Aurélio Mello não deixou prender. É aquilo que eu venho dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan. Nós temos efetividade da lei penal na primeira instância e no segundo grau. Quando chega no Tribunal Superior em Brasília... O Aécio era para estar na grade, amigo. Era para estar encarcerado, o senhor Aécio Neves. Não está, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Que pena. Podia passar o Natal comendo a quentinha. Né? O momento é do ouvinte na Jovem Pan, 7h19. Daniel, o Alexandre Tawili aqui na live diz que é mais uma etapa do golpe. É assim. Isso. Uhum. Também tem a participação do Gabriel Gato dizendo que tem que reavaliar o valor da conta de luz, que está impossível, está reclamando aqui da tarifa. Também tem aqui pelo WhatsApp dizendo que o Renato Quintiliano, dizendo não vejo a hora do Bolsonaro começar a presidir. O pessoal está ansioso para o começo do governo Bolsonaro, Daniel. Agora, antes do intervalo, daqui a pouco... Eu quero agradecer desde já a aceitação ao convite do presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Serginho do Posto. Estará aqui conosco no próximo bloco. Vamos falar sobre o ano de 2018, a projeção do ano que vem, mas principalmente aquele comentário que eu fiz ontem aqui de ter sido barrado o regime de urgência de um projeto que iria extinguir cargos públicos e gerar economia para a Câmara Municipal. Fiz o convite também ao líder do governo, o vereador Pier Paulo Petruzziello, que estivesse aqui conosco. Também está aqui o Pier. Vamos ter uma conversa sobre Curitiba, uma conversa a sério. Uma conversa que interessa, claro, aos curitibanos, mas a todos os paranaenses. O que acontece em Curitiba, cedo ou tarde, chega na cidade de todos nós, independentemente de onde estivermos. É bom abrir o olho. Mas o que eu quero chamar a atenção, Mark, ontem deu engulhos ler o Twitter, principalmente o Twitter,
depois daquele ataque lastimável na Catedral de Campinas. Porque todo o mimimi da esquerda tentou carimbar em Jair Bolsonaro a responsabilidade pelas mortes. Ah, porque ele defende uma flexibilização na posse de arma. Não tem como ligar o alho com o bugalho. Até porque quem quer matar pega uma faca e enfia na barriga. Não é, pessoal? Não é, pessoal? Se quiser matar, não pega a faca e enfia na barriga? Depois tem 4 advogados caríssimos para defender. E aí pessoas da estirpe do Boulos. Esse Boulos, velho. Esse Boulos que monta um grupelho para invadir propriedade alheia. A manifestação do Boulos no Twitter ontem é de dar nojo. Ah, isso é para que a gente repense a questão sobre flexibilizar armas. Então ele, em cima da tragédia, vai fazer política ideológica. O Brasil chora hoje o que acontece em Campinas e tem gente querendo faturar politicamente em cima de cadáveres que morreram dentro de um templo religioso da Igreja Católica. Eu fico imaginando se essa morte tivesse acontecido num terreiro de Umbanda. No mínimo ia se dizer que era uma perseguição contra a liberdade religiosa, mas como foi dentro da igreja, é pau no presidente eleito. A esquerda depois não entende e ainda não entendeu por que virou o que virou. Você atribuir a uma política sobre armamento, uma discussão legítima e legal sobre o Estatuto do Desarmamento, o que aconteceu dentro da igreja, é de uma má-fé lamentável. O Brasil dá dó por conta de algumas de suas figuras. Você leu, Mark, que virou ontem esse negócio? Sim, e daí, já que o Boulos quer aproveitar a carona na mídia e fazer esse tipo de comentário, ele que lembre que o Adélio Bispo foi filiado ao PSOL. E aí, qual que foi o papel do PSOL na formação política do cara pro cara pegar uma faca e enfiar na barriga do outro? Isso o Boulos não comentou. Se quer comentar, se quer usar o exemplo, que comente tudo. Então, tô contigo. Vamos para o intervalo, Terribas? Vamos para o intervalo. Hoje, outro dia, você debochou de mim aqui por causa de uma camisa que eu tava usando. Aí hoje você veio com uma camisa quase igual à minha. Você tá com uma... Hoje você fez o seguinte, você pegou aquela mesa da toalha de mesa da avó, transformou numa camisa e veio trabalhar. Você não tem cara de pau, ficou debochando da minha camisa? A minha camisa é igual à sua. É que... Aquele ditado, né? Pimenta não dos outros refresco. Não sei se você entende. Você tá aí com a camisa igual a minha, que você tirou sarro outro dia. Entra na live aí pra ver o E olha só isso aqui, ó. Olha lá, velho. Quase igual a tua. A minha. Aqui, ó. Cara aquela cotoveleira de vó, sabe? Você é uma cara de pau mesmo. Mark, como é que tava o prêmio Top View ontem? Foi muito bacana. Tava na elegância. Compromissos acadêmicos me impediram de ir à Ópera de Arame. Tava muito bonito, né? Foi muito bacana, Daniel. Foi uma grande festa do trabalho paranaense. Teve 168 indicados, quase 40 premiados, e foi muito bacana depois ver tanto o evento como a entrega do troféu, que se chama Mário Petrelli, fundador aqui do Grupo RIC, como a festa depois, a confraternização, foi muito bacana. E o grande nome do ano foi o juiz Sérgio Moro, que levou 2 prêmios, o de personalidade do ano e também o grande troféu do evento, que é o troféu Mário Petrelli. Então, foi bem bacana, o Paraná se encontrou ali no evento. Muito legal, eu gostei. Fui jurado de um grupo de categorias, né, do prêmio. É muito merecida a entrega de 2 troféus ao juiz federal Sérgio Moro. O jurista do ano foi o professor René Ariel Dotti. Na área do Judiciário e do Ministério Público, quem ganhou o prêmio foi o desembargador João Pedro Gebran Neto, curitibano, muito merecido. O Lula tá na grade, tá na cadeia, muito por conta do trabalho do Dr. Gebran. Parabéns ao Dr. Gebran e tantos outros que foram agraciados, empresários, profissionais liberais, enfim, um grande prêmio e foi lindo, né? Você tava de black tie ontem, Mark? Não, eu fui de terno e gravata. Foi de terno e gravata, você não pôs o black tie. E aí foi... Eu não gosto de ficar apertando aquele negócio. Tava muito legal lá, eu não pude comparecer. E eu quero fazer um relato aqui para que o ouvinte compreenda como é merecido o nome Mário Petrelli ao troféu.
Ontem eu encontrei aqui nos corredores da RIC o Dr. Mário. Conversei com ele por algum tempo e ele disse que estava muito feliz com o prêmio, tudo, que compareceria. E a única coisa que ele não concordava era que o nome dele fosse o nome do troféu. Ele preferia que fosse Troféu RIC. Eu digo, Dr. Mário, tem que ter o seu nome. E ele, o senhor é muito modesto. Não, mas é assim, e é uma humildade verdadeira, não é da boca pra fora. Não é da boca pra fora. Figuras desse tamanho são assim. Você pega qualquer pé rapado que ganha um pouquinho de destaque, pega um chinelão qualquer aí, que ganha um pouquinho de destaque, o cara parece que vira o as, né? O cara se acha, parece que não caminha, flutua. Bando de gente arrogante de nariz empinado. E aí você pega figuras como o Dr. Mário Petrelli, e esse poderia andar flutuando por tudo que construiu ao Paraná e ao país, é de uma enorme humildade. Essa é a diferença. Tá vendo, meu? Você que acha que tá ouvindo o rádio aí, que acha que tem o rei na barriga, coloca teu pezinho no chão. Coloca teu pezinho no chão, preste atenção em exemplos como esse. Então, quando o Dr. Mário teve esse comportamento, eu tive certeza absoluta que ele estava absolutamente certo, o Leonardo, filho, presidente do Grupo RIC no Paraná, em dar o nome do pai ao troféu Personalidades que o juiz federal Sérgio Moro ganhou, os dois principais, né? Homem do ano e... Qual é o outro? Personalidade do ano. Isso. Ganhou tudo, não deu pra ninguém. Sérgio Moro... Levou tudo. Levou tudo também, que disputa difícil, né? Mas fiquei muito feliz também com o professor René Ariel Dotti, com o prêmio de advogado do ano, de jurista do ano. É um grande professor de todos nós. Intervalo, voltamos. RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h31. Quero, nesse momento, agradecer ao presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, vereador Serginho do Posto. Bom dia, vereador. Bom dia, Denian. Eu que agradeço o convite. Bom dia aos ouvintes, ao Mark, ao Terribas. Vereador Pier Paulo Petruziello. Vereador Pier, muito obrigado pela presença, líder do governo Greca na Câmara Municipal. Bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, Terribas. Bom dia, Mark, presidente Sérgio. Denian, obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar com vocês. Uma honra estar na Jovem Pan. Vereador Serginho, vamos começar com o tema que eu comentei ontem aqui. 3 vereadores, a vereadora Noêmia, líder da oposição, a vereadora professora Josete e o vereador Paulo Rink, não deixaram prosperar o regime de urgência, um projeto que é de sua autoria, junto com outros parlamentares, para extinguir cargos públicos. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse o projeto. Que cargos, quantos cargos e por que essa extinção? Na verdade, a estrutura da Câmara funcional, ela passa por uma reformulação. Nós entendemos que algumas carreiras poderiam ser extintas por não ter... Hoje nós temos que modernizar a máquina pública, ela tem que ser eficiente. E, porém, à medida que essas carreiras têm toda a sua aposentadoria, não poderiam mais existir através de uma carreira na Câmara Municipal. Então, nós elencamos algumas carreiras, que seria a carreira do médico, a carreira do motorista, a carreira do telefonista e do auxiliar administrativo. Ou seja, eram carreiras que, ao longo dos anos, nós entendemos que poderiam ser serviços até mesmo terceirizados. Quantos cargos no total? Em torno de 58 cargos. E isso geraria uma economia para a Câmara de quanto? Esses cargos, com exceção dos médicos, que agora nós tivemos a aposentadoria e 2 exonerações por parte deles, eles estão desocupados. Os demais não foram contratados. Ou seja, o que nós estamos fazendo é uma modernização nesta estrutura funcional da Câmara. Seria nesse sentido. E por que, na sua opinião, os vereadores da oposição barraram o andamento de um projeto que é de interesse público? É importante frisar que o fato de você não discutir uma matéria antes nas comissões, talvez chegando em plenário ela não esteja totalmente no entendimento desses vereadores. Porém, é importante também frisar que o plenário é um espaço para o debate. Então, quando você leva uma matéria simples essa, a Câmara já fez isso em vários momentos, quando ela se moderniza. Não se tem ascensorista, não se tem mais a figura do vigilante, da carreira do vigilante, enquanto o último nós temos apenas um segurança que está em período, está
trabalhando, e quando ele se aposentar não vai mais existir esta carreira. Então, acredito que os vereadores talvez não entenderam a necessidade de se votar isso. Isso é nós estamos tentando deixar para o próximo presidente ou a próxima mesa a Câmara mais organizada no ponto de vista administrativo. Quando é que muda o comando da Câmara? A partir do dia 1º de janeiro agora. Nós teremos eleições após... O senhor é candidato à reeleição? Não. A Câmara mudou o seu regimento e o presidente não pode se reeleger na mesma função. Então, eu também abro mão, não estou disputando nenhum cargo da mesa para o próximo biênio. Bom, esse projeto visa, portanto, extinguir cargos de motorista, de telefonista, de médico, de auxiliar administrativo, ou seja, você aí do outro lado do rádio, a Câmara tem que ter médico? Tem que ter um médico trabalhando? Tem que ter um motorista? Tem que ter telefonista? Se você terceiriza, sai muito mais barato. Você faz o serviço de terceirização, tem empresas ótimas, no Paraná, inclusive. Ótimas empresas, você terceiriza e um abraço, vai embora. Então, eu, de fato... E veja, um comportamento... Ontem eu critiquei aqui, voltarei a criticar quantas vezes forem necessárias, porque é um comportamento que sequer tem a ver um embate entre oposição e governo. É uma questão administrativa da Câmara Municipal. Se ainda fosse um projeto, é aquele embate político de governo versus oposição, eu até compreenderia. Mas porque não discutiu? E que desde quando você discutir algo que é assim, vai, extingue, vamos embora, vamos caminhar. Tem como se projetar um bom 2019 para a questão da cidade no que toca aos interesses do governo, vereador Pia? Daniel, com toda certeza. Eu faço uma análise, inclusive, esse ano, que, aliás, o plano de recuperação, ano passado, no primeiro ano do Rafael Greca, que foi, na minha opinião, o grande mote dessa gestão. A abertura, por exemplo, pouca gente se fala, mas primeira vez na história de Curitiba que uma UPA é aberta num modelo de terceirização, de organização social. A UPA da SIC hoje custa quase R$500 mil a menos aos cofres públicos e tem um serviço muito melhor para a população. Quem tem base, reduto, vamos dizer, eleitoral na SIC, são vários vereadores, sabe o que eu estou falando. Hoje a UPA da SIC, por exemplo, é uma UPA que funciona muito bem. Nós vamos ter, eu acho que o prefeito Rafael Greca já encarou o pior momento, nós na Câmara também, lidamos contra os sindicatos, lidamos contra aquela velha política retrógrada. Por exemplo, eu sempre digo assim, eu até faço um apelo ao cidadão curitibano que acompanhe mais a Câmara Municipal. Porque ontem, por exemplo, nós votamos a extinção da licença-prêmio na cidade de Curitiba. O que é isso? É o servidor público que entra agora concursado. O que é licença-prêmio? Ele pega lá 5 anos trabalhados, depois ele fica 3 meses em casa de férias remuneradas. E se ele se aposenta sem essa licença, a prefeitura tem que pagar esse cidadão. Custa hoje para a prefeitura de Curitiba isso R$100 milhões. E aí você vê vereadores dizendo ontem, alguns da oposição principalmente, dizendo que não vai mais se encontrar servidores públicos qualificados se nós extinguirmos com a licença-prêmio. Quer dizer, esse tipo de raciocínio, esse tipo de situação ainda me causa espanto na administração pública e na Câmara Municipal também, com a ideologia de alguns vereadores que a gente particularmente recrimina, sim. Deixa eu pegar o gancho do que diz o vereador Pier, para novamente, vou usar da mesma forma que fiz com o que disse o vereador Serginho do Posto. O que diz o vereador Pier? Que a Câmara extinguiu a licença-prêmio. Que boa notícia. Imagina você aí do outro lado do rádio, que você é empresário. Você trabalhasse, você gerasse empregos e que a cada 5 anos o seu funcionário, o seu colaborador ficasse 3 meses em casa recebendo salário. O que você teria de fazer como empresário? Contratar outro por lugar. O que o poder público faz? Não tem como contratar outro por lugar. Tem que abrir concurso. Aí fica o buraco. Com aquele buraco ali que a sociedade está pagando, o serviço público é oferecido com qualidade inferior. É uma barbaridade a licença-prêmio. É um escândalo. O trabalhador comum tem licença-prêmio? Não. Por que o servidor público tem que ter? Parabéns aos vereadores por extinguirem a licença-prêmio, mas eu imagino a grita.
Foi feio. Fomos xingados, inclusive, isso é comum, né, lá na Câmara. Os sindicatos vão lá em 15, 20, 50, que aliás deviam estar trabalhando, não sei o que eles tanto ficam lá na porta, batendo no vidro, quase quebrando. E alguns vereadores que depois se dizem vereadores progressistas, vereadores que vão lá, pedem voto no empresariado, depois são vereadores que votam contra esse tipo de projeto, alegando inclusive que são vereadores neutros, ou seja, eu não sou nem oposição, eu sou independente. Aí quando vem um projeto desse bom, que o prefeito manda para a Câmara, que nós tínhamos que realmente extinguir, conseguimos por maioria, porque são na maioria vereadores que têm essa consciência de que não dá mais para adotar esse tipo de modelo. Isso vale daqui para frente ou quem daqui já pra está? Frente, daqui quem pra já frente. está. Está. Quem está, não muda nada. E a prefeitura é bom que se diga, custa hoje, eu já falei aqui, vou repetir esse valor, 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Custa hoje para os cofres da prefeitura aquele cara que não usufruiu a sua licença prêmio. Vereador Serginho do Posto, quanto tempo o senhor está à frente da Câmara Municipal? Como presidente, 2 anos, Denian, na mesa, estou no meu 4º mandato. O que o senhor entende que foi a grande conquista que o Serginho do Posto teve no comando do Legislativo? O senhor foi muito criticado por mim aqui em algumas medidas e elogiado por outras. Mas o que o senhor entende que é o legado que o senhor deixa aí no período em que presidiu a Câmara de Vereadores? Primeiramente, eu quero agradecer a minha comissão executiva, formada pelo Mauro Inácio e Bruno Pessutti, que colaboraram nas medidas administrativas, e também a mesa diretiva, que entendeu que nós poderíamos fazer essas mudanças. O grande legado foi o foco na economicidade da Câmara. A Câmara, acredito que mudou muito. Tivemos também, no processo legislativo, fizemos a revisão do regimento interno da Câmara e nós focamos principalmente na gestão administrativa da Câmara. A Câmara passa para um modelo administrativo hoje que é moderno e acredito que o próximo presidente também fará essas mudanças e avanços. E nós temos Quanto que entender, a Câmara consome de dinheiro do orçamento da Prefeitura? O orçamento, muito importante você dizer, Denian, primeiro que o orçamento da Câmara, a formação dele, você tem o orçamento e tem a despesa da Câmara. O que nós fizemos? Foi um autocontrole de gastos na Câmara. Não é porque você tem orçamento, você tem que gastar. Existia até o ano de 2016 um fundo que a sobra do dinheiro dos gastos, do custo da Câmara, ela ia para um fundo para fazer um prédio novo. Em um pleno acordo com todos os vereadores, agradeço o vereador Pier, líder do governo, e todos os vereadores da Câmara, nós revogamos a lei que obrigava a Prefeitura a fazer, dentro de um prazo de 6 anos, um prédio novo para a Câmara. Não que não tenha essa necessidade. A Câmara precisa ter uma necessidade de uma sede que possa atender um número maior de pessoas, até mesmo para acompanhar o dia a dia da Câmara. Mas o que nós precisamos frisar é que medidas de transparência ajudam também as pessoas terem acesso ao controle social. A imprensa tem acesso e a população tem acesso. O que nós fizemos? Muitas mudanças. Principalmente agora, a partir de setembro, todas as nossas licitações presenciais, elas são transmitidas online, via Facebook, via YouTube, onde as pessoas terão informação do como que a Câmara está colocando, gastando o seu recurso, como ela está investindo o seu recurso e o seu orçamento. Mas em dinheiro, vereador Serginho, quanto que custa a Câmara? Ela custou no ano passado em torno de 98 milhões, esse ano projetando para 106 milhões. Importante frisar 2 coisas, que nós estamos fazendo uma mudança após esta mudança de um acórdão que o Tribunal de Contas emitiu, que é o 1486, ela não permite que a Câmara faça o repasse à Prefeitura durante o período de exercício orçamentário, ou seja, no ano passado, depois que nós revogamos essa lei que obrigava esse dinheiro a ficar no fundo da Câmara, nós passamos a devolver esse dinheiro que a Câmara não tinha gastos com esse orçamento. Então, essa devolução foi feita em 2 vezes no ano passado, chegando numa economia de 75 milhões aproximadamente no ano passado. Este ano devolvemos 20 milhões. A partir daí não podemos devolver mais, estamos retendo esse recurso, será transferido para a Prefeitura dia 21, em torno de 18 milhões de economia.
e mais o orçamento que era projetado para a Câmara, que a Câmara deixou de exigir que a Prefeitura repassasse, chegando mais em torno de 74 milhões. Ou seja, em 2 anos a Câmara economizou 150 milhões. É uma boa notícia. Então, nesse avanço, é essa linha de economicidade que nós adotamos. Legal. Marcos Souza, os ouvintes têm perguntas aí para o Pierre e para o Serginho? Denia, tem sim, para o Serginho do Posto. E aí, Serginho, é um assunto que ronda a sua cabeça desde o início. O Léo Renusa aqui na live e também o ouvinte aqui, final telefone 6606, o Marcelo Maneira, perguntando sobre os carros. O senhor falou em economizar recursos. Por que os carros alugados ficaram? Nós fizemos uma redução nos contratos dos carros, um valor de 30%, em torno de 30% na economicidade dessa locação de veículos. Nós estamos utilizando carros com 4 anos de fabricação. Nós fizemos um novo modelo de contrato. Esse veículo ele é utilizado pelo gabinete a serviço do gabinete e do mandato do vereador. Portanto, nós avançamos na economicidade desta utilização do veículo. Bom, tem uma... Eu abri a live aqui. Bom dia, pessoal que nos acompanha agora no YouTube. Tem muito servidor público que vem e é absolutamente natural e são todos muito bem-vindos ao debate desse jornal. Tem muita gente incomodada com a sua fala aqui, vereador Pierre, dizendo que o problema não é a licença-prêmio. Que tal diminuir o número de cargos comissionados, reduzir os salários dos vereadores, que trabalham pouco e ganham bem, e que o servidor é sempre o culpado das mazelas de quando falta dinheiro para outros investimentos no setor público. Bom, Queria que o senhor respondesse. Ninguém disse que o servidor é culpado de nada. Eu só disse a verdade. O servidor, não todo o servidor, nós estamos falando de uma bolha que a Prefeitura de Curitiba vive. Ou seja, seguidos reajustes ao longo do tempo, onde o país não tem condição de absorver, onde nós passamos por diversas crises. E, aliás, esse tenho certeza que não é nem o servidor público bom, porque o bom servidor público, eu sempre digo, ele não é sindicalizado. Essa é a verdade. É o típico discurso do sindicalizado, do sindicato. E esse discurso eu vou combater. Esse discurso eu vou combater hoje, vou combater amanhã, vou combater sempre, porque eu não aceito. Nós não temos problemas com o servidor público em Curitiba. Aliás, Curitiba tem uma gama de servidores públicos maravilhosos. Quem frequenta a Prefeitura de Curitiba sabe o tamanho que é, quantos servidores trabalham por essa cidade. Agora, não dá para aceitar de que se fale ainda, em pleno século XXI, em licença-prêmio. Essa é a discussão. O empresariado hoje demite, não contrata ninguém, nós estamos com problemas. A iniciativa privada está com problemas. E é isso, nós temos que pensar. O servidor público, parcela dele viveu ao longo do tempo, numa bolha. E nós temos que sair dessa bolha. Todos nós vivemos numa cidade, todos nós vivemos no mesmo lugar, com o mesmo recurso. Ou seja, a saúde é para todos, o transporte é para todos, a educação é para todos. Então a gente não pode mais aceitar. Outra coisa que falam de cargo em comissão. Curitiba tem 580 cargos em comissão, é a menor capital do Brasil em número de cargos em comissão. Se fosse para fazer um retrospecto, por exemplo, que tem Porto Alegre tem quase 1.000, é quase o dobro. Então essas coisas a gente também tem que analisar aqui. E Porto Alegre é uma cidade menor do que Curitiba, e Porto Alegre não tem dinheiro para fazer roçada. Esse é um grande... E outra coisa, o servidor público tem que acordar pra vida. Daniel. Licença-prêmio é uma imoralidade, gente. Não, igual ao auxílio-moradia. E para restabelecer a verdade aqui, tem muito servidor na live reclamando, como a Maristela Mello, a Elizabeth Queiroz. Nós não temos FGTS, seguro-desemprego. Sim, vocês não são demitidos. Fundo de garantia por tempo de serviço. Você quer ter FGTS, você não é demitido nunca? Então ficam com argumentos estapafúrdios defendendo o que é indefensável. Não tem fundo de garantia, não vai... não tem INSS. É óbvio, porque quando você se aposentar, a sua previdência é a previdência pública da Prefeitura de Curitiba. Então, e a sua aposentadoria, ela será em valor superior à aposentadoria do trabalhador comum. Então, não há como comparar o regime do servidor público ao trabalhador da iniciativa privada. Agora, aquilo que não configura direito e passa a ser um privilégio, como é o caso da licença-prêmio, eu fico imaginando que todo trabalhador, gostaria de ter uma licença-prêmio. Sim. Trabalho 5 anos, fico 3 meses de folga. E aí, se você não tira a folga,
Quando você se aposenta, a prefeitura tem que te indenizar tudo. Então você fica lá 25 anos, a cada 5 você tem 3 meses para tirar. Então você tira 5 vezes 3, 15. Você tem 15 meses para ser indenizado. É uma grana que a prefeitura tem que ficar tirando do bolso, tira do bolso, tira do bolso. Não tem cabimento, tinha que acabar. Quem já está, está. Os novos que quiserem fazer concurso público terão de se adequar ao novo regime. Se você não tem interesse, aí você não faz o concurso. É uma escolha de vida. Escolha de vida. Me parece muito razoável o E só para comportamento do prefeito e dos vereadores. E me permita só, Daniel, te interromper, desculpe, só para deixar claro, ali também falaram de salário de vereador 3 anos, quase 4, sem reajuste. Também tem que falar a verdade. Nós também estamos fazendo, nós já ganhamos bem, suficiente, ótimo, parabéns. Agora, também não, tem que falar a verdade. O salário do vereador tá lá, tá congelado, ao contrário do que a imoralidade que foi feita agora com o STF, do aumento absurdo que foi dado, que inclusive eu fui um dos que critiquei também isso, a Câmara não teve reajuste. Então, assim, essas coisas é importante a população saber, acompanhar. Eu sempre faço um apelo que a população acompanhe o nosso trabalho lá na Câmara Municipal. Agora tem uma pergunta aqui que ronda e chegaram várias perguntas dos ouvintes no mesmo sentido e vai para os 2 vereadores. E o caso CAT dos animais? Se tiver que caçar, eu caço, sem problema nenhum. Serginho? A decisão agora ela passou a ser judicial. A Câmara Municipal fez toda a sindicância e nós fomos impedidos por uma decisão judiciária em que o advogado da vereadora não deixou ir para plenário para fazer o voto em que a comissão julgadora, nós tivemos uma comissão que ouviu todas as partes envolvidas e a partir dali a decisão seria em plenário. Nós fomos impedidos, porque através do advogado, junto ao judiciário, impediu que a Câmara fizesse esta votação em plenário. Agora é uma decisão da Justiça. Acredito que a Justiça, através da imprensa, a Câmara não foi notificada, é importante frisar, não recebemos nenhuma notificação da Justiça e acredito que agora o caminho é a Justiça. É bom deixar claro que não depende agora da Câmara também. Sabe por que foi parar na Justiça? Porque a Câmara de Vereadores fez caca. Não é porque eu estou diante do presidente, do líder do governo aqui, que eu não. Fez caca. Fez tudo errado, perdeu prazo, fez tudo errado. Se tivesse feito direito, a Cátia dos Animais já estava cuidando dos bichos na rua. A comissão, eu não falo em nome do presidente da comissão, mas ele foi instruído e pelo processo civil e pelo novo Código Penal, ele trabalhou dentro das possibilidades. O que houve foi um pedido em que a vereadora solicitou à comissão que o prazo fosse contados 90 dias úteis, que é uma interpretação jurídica isso, e na verdade, quando se entrou com recurso e o advogado barrou, justificando que os 90 dias havia expirado o prazo, mas na verdade, isso processualmente você conhece, que você é professor em direito, a sua matéria é constitucional. Eu sou professor de constitucional, mas nesse caso, vereador, tem cara de manobra, vereador. Mas nesse caso, quando tem uma divergência, houve corporativismo, na pior das hipóteses, você acolhe o pedido, vereador. Na pior das hipóteses, você acolheria o pedido da vereadora. Na pior das hipóteses, mas você garante o regular andamento do processo. E anda o processo e você caça. Quando você faz do jeito que fez, a Câmara optou pelo caminho mais pedregoso. E quando você dirige no meio da pedra, é ruim. Quando você anda no asfalto, é bom. Aí optou pelo caminho da pedra, tá aí. Agora tendo de aguardar a justiça, e a velocidade da justiça não é a velocidade da política. E aí nós vamos ter que continuar pagando o salário de uma vereadora que meteu a mão no bolso de servidor. O que é um escândalo. E a vereadora tá lá, obrigada, recebendo salário e representando o povo de Curitiba. Com todo o respeito que eu tenho aos senhores, a Câmara de Vereadores de Curitiba optou pelo caminho errado e quando fez caca, o resultado tá aí. Mas, Daniel, eu vou te dizer uma coisa. A mesma vara que agora bloqueou seus bens foi a mesma vara que expediu o direito da vereadora não ser julgada pelo plenário da Câmara. Então, é importante ver que o judiciário também tem suas interpretações. Nós temos que ter um compromisso também com a verdade. Houve assim, um esforço muito grande da comissão em fazer, dentro do que o regimento interno prevê, e com orientação da nossa Procuradoria Jurídica, que aquilo era o correto. Então, a comissão, eu estou falando em nome da comissão que fez a avaliação, comissão julgadora da Câmara, processante. Ela fez toda a parte dela, porém, fomos impedidos pela Justiça de julgar.
como também a Câmara foi impedido de nem levar a plenário aquele projeto que alguns vereadores protocolaram da Escola Sem Partido. Muito bem. Vereador Pierre, conclua. Não, eu ia dizer que compromisso com a verdade é o seguinte, eu deixo muito claro assim, se tiver aqui a plenário, eu tenho um voto, e ela sabe disso. Nós não temos aqui rabo preso com absolutamente nenhum companheiro, nenhum colega de Câmara. Cada um é responsável pelos seus atos. Eu não posso ser responsabilizado pelo que a Cátia dos Animais faz. E eu também não quero isso para mim. E acho que a grande maioria dos vereadores também não quer. Então, se isso vier a plenário, com toda certeza, provados indícios de que houve devolução, de que pegou, como está aparentemente, porque ninguém pode fazer pré-julgamento até que haja uma decisão, eu não vejo problema nenhum em caçar. Agora, tem que... Claro, agora a pessoa tem que se defender. Esse rito é normal. Também ninguém quer enforcar a pessoa em praça pública. Mas quer que julgue. Mas quer que julgue. Mas o negócio não se trata de enforcamento. Tanto que eu disse assim, então garanta a acusada o prazo maior. Sim, tudo bem. Concordo. Mas realize o processo até o final. Os ouvintes estão pistola, não estão? Porque já tem um ano isso, né? Eu acho que o que o presidente Sérgio quer dizer é o seguinte, nós íamos votar. Isso estava caracterizado. Somos pela justiça. Todo mundo queria votar. Foi a Câmara que se negou a votar. Inclusive eu lembro no dia, estava um clima muito tenso. E aí, como é que faz? Como é que não faz? Como é que não faz? Todo mundo falou, olha, a maioria estava já decidida. É o seguinte, ninguém quer isso para si. Agora, vem uma decisão que impediu a votação. Talvez nesse quesito, ali não desse para se fazer nada, Adeniran. Bom, nós temos que ir embora, gente. A gente estourou tudo aqui do jornal, né, Terribas? O Terribas só tá me olhando feio hoje. Não, hoje você tranquilo. Mas a camisa dele é bonita, Adeniran. A camisa é igual a minha. Obrigado. O vereador aqui me elogiou aqui. Cara, obrigado. O fato é o seguinte, pra gente encerrar. Então, o caso Cátia dos Animais precisará aguardar o resultado da justiça, né? Então, até lá, não há o que se fazer. E há uma observação do ouvinte Santos aqui na live que eu estou com ele. Eu estou com ele. Vou fazer uma pergunta aqui. A gente tem 1 minuto para cada um para encerrar. O aumento dado ao STF e ao Ministério Público, ele redundará num reajuste na Câmara Federal cedo ou tarde. Os deputados federais e senadores receberão o mesmo percentual de aumento salarial. Esse mesmo percentual é repassado aos deputados estaduais. E aí todos os vereadores dos 5.000 e tantos municípios poderão elevar o seu salário até aquele percentual, até 75% do salário de um deputado estadual. Não, nós desvinculamos os subsídios dos vereadores, ele é desvinculado do teto dos deputados há muito tempo. Quem fez isso? Há muito tempo. Quem fez isso foi então o vereador Paulo Salamuni, num projeto de lei absolutamente inconstitucional. Mas a Câmara... Mas é inconstitucional até o último fio do cabelo. Aí vai falar o professor de direito constitucional aqui. O vereador Canelinha de Vidro, o vereador Paulo Salamuni, que não gosta de enfrentamento, porque não gosta de ir pro cacete, que aqui eu aprecio o Serginho, porque nós já discutimos muitas vezes, mas o Serginho não corre. O vereador Paulo Salamuni, corria. Por quê? Porque sabe que o projeto é inconstitucional. Então, se houver uma medida de qualquer vereador pedindo, a Câmara terá de apreciar. Ainda que seja por uma reforma legislativa, porque o projeto de desvinculação é absolutamente inconstitucional. A Constituição manda que o salário do vereador esteja vinculado ao do deputado estadual. E aí a Câmara mudou. Num outro escândalozinho, mas esse já passou, não tem nada a ver com os senhores. Sim. Mas já foi embora. Mas, então quer dizer que se tiver o aumento dos deputados estaduais, não sobe o salário dos vereadores? Não é na tem mesma que ter lei escala. própria. Então, infelizmente, diante daquilo que você falou do Salamuni, nós tem uma lei própria. Os vereadores fazem a fixação pelo mandato. Então, para a próxima gestão, essa legislatura terá que fazer para a próxima legislatura lei própria e fixando os seus vencimentos, subsídios. Que barbaridade. Mas ela fica bem abaixo do que é estabelecido pela Constituição. Quanto que ganha o vereador hoje? Acho que dá limpo... 11.050 11 mil e alguma coisa. 11 mil. Quanto ganha o prefeito de Curitiba? 26. 26. E o deputado estadual também ganha 25 mil. Acho que 25, 26 mil deputados estaduais. Abaixo o salário do vereador, falando sério agora. Comparado com os outros cargos eletivos, o salário do vereador é baixo. É muito acima da média salarial do povo brasileiro. Muito acima. Mas comparado com outros cargos eletivos, quanto ganha um secretário municipal? Ganha 18.
ganha mais do que um vereador. Não, todos ganham Então, mais. No serviço público, de fato, dentro desses, todos ganham mais. Secretário, prefeito, deputados estaduais, deputados várias federais. Várias carreiras também efetivas ganham. Bom, nós temos dentro da Câmara, os procuradores ganham 30 mil reais. Então, e eu gosto dos procuradores, não tenho nada contra, os procuradores da Câmara são bons, mas ganham 30 mil reais. Tem concurso? Tem o abate-teto. Tem concurso pra... Tem concurso. 30 mil é bom, hein? 30 mil é bom. Vamos nessa, gente. Eu quero agradecer aqui muito a presença do presidente da Câmara Municipal, Serginho do Posto, do vereador líder do governo Greca na Câmara, Pier Petruziello. Quem que vai lhe suceder? Tem algum favorito já ou não? Aparentemente ninguém se dispôs a colocar seu nome ainda em público. Quem será, Pierre? Eu tenho feito um apelo aos vereadores para que eles se posicionem e coloquem. O Serginho ele é mais polido nesse ponto, né? Eu acho que fica entre o vereador Tico Kuzma, vereador Bruno Pessutti. Há uma tendência do próprio vereador Hélio e o vereador Sabino. Eu acho que há uma tendência nesses 4 nomes. O prefeito teria... Não, o prefeito deixou muito... Aliás, o prefeito reuniu, tanto comigo quanto com o presidente Sérgio, deixou claro que não vai se meter na eleição da Câmara. E foi taxativo. Vou respeitar aquilo que a Câmara decidir. E digo isso com tranquilidade porque ele não me deu um telefonema. E confesso, até eu fui atrás dele dizendo, escute, vamos trabalhar um nome em consenso? Não, Pierre, vamos deixar isso para que vocês decidam e aí fica uma Câmara até mais autônoma nesse sentido. Eu acho que caminha, eu gostaria de um consenso na Câmara. Vamos tentar buscar esse consenso. Temos bons nomes para presidir aí a Câmara nos próximos 2 anos. Legal, vamos nessa então. Agradeço mais uma vez os vereadores. Valeu, Mark. Bombou, né? Valeu, foi legal. Muito legal a audiência e o pessoal participando ativamente aqui também da política. O Pierre falou agora. O pessoal tem que acompanhar a Câmara. E é importante, o pessoal tá acompanhando e tá perguntando aqui também. Isso é importante. Meu avô me levava na Câmara de Pinhais quando eu tinha 16 anos. Ele me ia toda terça-feira, às 7 horas da noite. Eu ia lá e aprendi muita coisa lá. É impressionante. Só pra gente fechar, quantos vereadores tem Curitiba? 38. 38 vereadores. Se o voto fosse distrital, ia ser tão legal. Dois bairros por que a gente teria uma representação. Daniel, só para concluir até. Uma eleição muito mais barata. Uma eleição muito mais barata. Você veja que o voto, eu acho que ainda tinha que ser a regra dos mais votados, né? É uma, assim... Distritão. Um distritão. Se fosse hoje pelo distritão, eu estaria eleito deputado estadual. Se fosse em outros... eu fui candidato a deputado estadual, 9 deputados estaduais com menos voto do que eu fiz se elegeram. Se tivesse ido pro partido, pro partido do Bolsonaro, tivesse feito assim com o dedinho... Tava resolvido. Você tava dentro, viu? Obrigado. Vamos nessa. Obrigado pela oportunidade. Agradeço Terribas, Mark, Denian, a toda a equipe da Jovem Pan. Parabenizo o Grupo RIC também pelas vereador ações. Serginho, pense no lado positivo de deixar a presidência da Câmara. O senhor vai parar de levar cacete aqui no jornal. Ele já tá sofrendo. Eu estou em contagem regressiva. Vambora. Felipe, obrigado pela gentileza. Vamos nessa, gente. Vamos nessa. Voltamos amanhã às 7 da manhã.